Pessoal, de volta aqui, já com nossos convidados, senhor Pedro Parente, também Gilson Ferreira, que é CEO aqui da UDG Investimentos. Muito obrigado pela participação de vocês, para que a gente possa falar sobre um tema tão importante no mercado hoje em dia, né, e que tem ganhado cada vez mais relevância no dia a dia, nas conversas entre investidores. Antes de apresentar o Pedro Parente, para que ele se apresente, eu só quero que o Gilson, que é o nosso CEO, dê também as boas-vindas ao Pedro, se apresente. Gilson, fique à vontade. Boa noite, Pedro. Boa noite. Muito grato pela sua participação nesse evento. Imagina. Agradeço a participação de todos também. É uma apresentação rápida, né? Eu sou sócio fundador da UDG, então a UDG existe desde 2009. Então, são 12 anos aí. Nesses 12 anos vinculados à plataforma da XP e cada vez mais, né, a gente dando essa assessoria de qualidade para os nossos clientes e nessa semana levando muitos conhecimentos, né, com grandes nomes do mercado. Então, Pedro, te agradeço mais uma vez e seja bem-vindo. Muito obrigado, Gilson. É um prazer. Boa noite, Gilson e Fabrício e todos aqueles que estão nos assistindo. Eu sou Pedro Parente, estou agora na minha segunda carreira. Minha primeira carreira foi no setor público, até 2002, 2003 comecei a carreira no setor privado e agora sou sócio fundador e um dos executivos da AB Capital. Tivemos aí ano passado uma relação muito forte de parceria com a XP e todos os parceiros da XP, os agentes autônomos que desempenham um papel tão importante aí de disseminação de informação, de conhecimento e na gestão de recursos. Então, estou aqui muito feliz de estar com vocês hoje, também fazendo digamos assim, uma apresentação rápida para que a gente possa ir direto para a nossa conversa. Perfeito. Obrigado, Pedro, também, da minha parte aqui, por aceitar o nosso convite. Pessoal, a gente vai tentar aqui dividir a nossa conversa com o Pedro em duas partes. Uma primeira parte falando sobre o que é um Private Equity, para quem não ainda conhece, e depois a gente direciona também algumas questões em relação ao fundo que hoje o Pedro Parente está à frente. Então, Pedro, para que a gente consiga alinhar todo mundo aqui em relação a conhecimento, explica para a gente, por favor, o que é um fundo de Private Equity. Um fundo de Private Equity, e aí é importante a gente entender por que se chama Private Equity no mundo anglo-saxão, especialmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, existem dois tipos de participação do capital, aquilo que eles chamam de empresas públicas, que não tem o conceito de empresa pública aqui no Brasil, ou seja, empresa de controle ou propriedade do Estado, mas sim empresa em que o público em geral participa, as chamadas corporations, ou aquelas que são listadas. Então, empresas públicas nos Estados Unidos são aquelas em que tem a possibilidade de qualquer pessoa comprar as ações dessa empresa e se tornar um sócio dessa empresa. E, de novo, aqui no Brasil, a gente chama de empresas listadas, num conceito diferente aqui que a gente usa, empresa pública. E o Private Equity, o conceito é exatamente isso, não está aberto para todas as pessoas, são determinados sócios que se juntam para fazer um determinado investimento, para adquirir uma determinada empresa ou para constituir um fundo que não é de um único ativo, são de vários ativos. Então, na realidade, digamos assim, é uma forma alternativa à listagem de empresas para, digamos assim, ter sócios nessas empresas que participem do investimento necessário para lançar as empresas, para que elas possam crescer. E essa é a razão pela qual se chama Private Equity, porque é o contrário de Public Equity, onde qualquer um pode comprar ações dessa empresa. No Private Equity não é o caso. Há uma outra diferença importante também, é que no Public Equity, que são as empresas listadas, você pode entrar e sair a qualquer momento, tá certo? E no Private Equity, existe um prazo mínimo de investimento desses recursos e, portanto, tem uma iliquidez, por isso é que se diz que é um investimento ilíquido, não líquido,
tá? Você não pode entrar e sair a qualquer momento. Por outro lado, obviamente, tem que haver uma contrapartida por essa falta de liquidez, e a contrapartida é que, em geral, isso é investimento de risco, nós somos sócios, né, dessas empresas, mas, em geral, os retornos de private equity são bem superiores aos retornos das empresas listadas em bolsa, pelo menos é isso que se espera, em troca dessa falta de liquidez. Perfeito, Pedro. E para o investidor, né, que está nos assistindo, que está acostumado com as empresas de capital aberto, de certa forma ele está acostumado a avaliar alguns indicadores dentro dos balanços trimestrais da empresa, dos balanços anuais, para tomar essas decisões de posicionamento ou não naquela empresa, se decide ser sócio ou não daquela empresa. Como você disse, né, os fundos de private equity estão investindo em empresas de capital fechado. Qual que seria, Pedro, a avaliação do investidor ou as diferenças de avaliação entre o que nós temos de empresa de capital aberto e empresas de capital fechado? Olha, na realidade, os indicadores econômicos e financeiros são os mesmos, né? Aqui não há, digamos assim, uma diferença em indicadores, né? Na realidade, você avalia as empresas de acordo com os mesmos indicadores. O que acontece é que quando você utiliza o private equity, as empresas podem estar em estágios diferentes de maturidade quanto à sua consolidação, quanto ao seu crescimento, quanto ao seu market share, e isso faz com que você, então, tenha, em determinadas situações, peso maior para alguns indicadores do que em outros. Vou dar um exemplo. É comum se aceitar num private equity, e você falar também de, quando a gente fala de private equity, a gente está falando também de venture capital, ou seja, que é um private equity para empresas num estágio de, digamos, de maturidade, empresas mais jovens, tá certo? Então, isso também a gente coloca nesse conceito mais amplo de private equity, mas é comum, eu quero voltar a esse ponto, que empresas que estão se lançando, que estão aí fazendo rupturas na forma de atrair clientes, de servir clientes e tudo mais, que essas empresas tenham não apenas um fluxo de caixa negativo, mas um EBITDA negativo, né? E isso, à primeira vista, né? Portanto, um EBITDA negativo e um fluxo de caixa negativo, levando também a um resultado final, a um lucro líquido também negativo. E isso, numa empresa que já está na bolsa, está certo, há um longo tempo, a princípio é um sinal ruim, tá certo? No caso dos private equities e venture capital, isso não significa necessariamente um sinal ruim. Depende, de novo, olha, se em troca dessa visão de um resultado negativo no futuro, seja de caixa, seja EBITDA, seja resultado líquido, você tem uma perspectiva de crescimento acelerado, isso é um indicador que para essas empresas é mais relevante naquele momento e naquele estágio do que um EBITDA positivo. Perfeito, Pedro. Pedro, o senhor está à frente hoje, né, do EBFibra, e nós tivemos recentemente aqui um fundo também de Private Equity da XP Investimentos, que é um fundo que ele já é mais, digamos, pulverizado, ele investe em várias frentes. A minha pergunta é sobre o processo de tomada de decisão no dia a dia de um gestor de um fundo, de um Private Equity. O Brasil empreendendo cada vez mais e cada vez mais empresas querendo injeção de capital. Como que é, Pedro, na prática, no dia a dia, a tomada de decisão de um gestor para escolher entre uma gama de empresas, aquela que vai ser a cereja do bolo, a que de fato pode despontar no mercado? Fabrício, tudo começa com uma avaliação. É claro que tem as exceções. Então, de maneira geral, tudo começa com a avaliação dos diversos setores da economia e da vocação de cada empresa de private equity. E aí o que se faz? Você desenvolve o que se chama uma tese de investimentos. Uma tese de investimentos, e aqui eu vou falar da Fibra, é dizer, por exemplo, olha, eu estou aqui diante de um mercado que é muito pulverizado, tem mais de 5.000 empresas independentes, pequenas e médias,
proporcionando acesso em fibra ótica para famílias e empresas em geral, inclusive com possibilidade de atender aqueles que as grandes empresas não atendem, portanto, também prestando um serviço social. É um setor, portanto, muito pulverizado e com alto potencial de crescimento para atender uma demanda que hoje em dia passou a ser um serviço essencial, porque todo mundo precisa de banda larga, de qualidade na sua residência ou no seu escritório, porque hoje em dia acesso à conexão à internet significa educação, significa informação, significa diversão, streaming, games, tá certo? Significa conexão ao mundo, significa transações, você compra, né? Você, inclusive comida, tá certo? Então, isso virou um serviço essencial. Então, olha que tese interessante essa. Um mercado super pulverizado, com um potencial elevado de crescimento e com a possibilidade de atender digamos assim, um serviço essencial, portanto, uma lacuna importante no país, que é prover este acesso de qualidade e de velocidade. Ora, essa é uma tese que nos encantou. E desde deixar claro para vocês que não é uma coisa que a gente define de uma hora para outra, acorda um dia, tem um estalo, opa, essa é... Não, nós estudamos o setor por 3 anos, de 2015 até 2018. E em 2018 fizemos a nossa primeira aquisição. Então, tudo começa por aí, tá certo? Olha, qual é a nossa tese? A nossa tese é essa que eu acabei de explicar para vocês. E como é que eu escolho as empresas? Aí você cria os filtros. Tá certo? A gente começa com esse universo de 5 mil, tá certo? E você estabelece certos filtros. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós não queremos empresas que tenham muita tecnologia antiquada, ultrapassada, ou como a gente chama no jargão do setor, tecnologia legada, ou seja, é um legado do passado. Por exemplo, nós não queremos a DSL, empresas que atendem com a DSL, ou mesmo com cabo. Nós queremos a tecnologia mais moderna. Então, esse é o primeiro filtro. Se as empresas não têm, no mínimo, 90% do seu mercado sendo atendido por características que a gente define com clareza, tá certo? Que realmente a tecnologia mais moderna, equipamentos que são considerados top em qualquer lugar do mundo, não passa nesse filtro. Isso já reduz bastante o número de empresas. Aí você estabelece outro filtro, você diz, esta empresa precisa ter uma rede de fibra, seja, digamos, aquilo que a gente chama do backbone. O backbone é aquele cabo que interliga cidades, interliga bairros, não é aquilo que se diz o last mile, a última milha, aquele que sai do poste e vai até a sua casa. Não é esse, mas aquele que chega no poste, é aquele que interliga cidades, aquele que liga com a Europa e Estados Unidos, por cabos submarinos, etc. Então, nós queremos ver se essa empresa tem uma rede, além de ser última tecnologia, mas com potencial de crescimento. Tá certo? Não necessariamente pronto, mas que tenha potencial de crescimento. Esse é um segundo filtro. Se essa empresa não tem potencial de crescimento, não passa no filtro. Então, com esses filtros, você vai filtrando, até que dessas 5 mil você chega num universo de 50, tá certo? Aí você vai saber, porque é aquela coisa, né? Você precisa de 2 para dançar tango. Você não dança tango com um só, né? You need to dance, to tango. Precisa saber se os empreendedores têm interesse em vender. E aí entra numa outra fase, que é o conhecimento do empreendedor. O empreendedor aceita sócio, o empreendedor, mesmo que esteja disposto a ter um sócio, ele tem uma mentalidade que permita que nós da IB possamos participar muito ativamente, que é o que a gente faz da gestão. Se sim, passou no filtro, se não, barrado também. Então, você chega até um ponto onde você tem, digamos assim, 10 ou 12 empresas que passam em todos os filtros e você começa, então, a fazer negociação, chega num estágio em que você assina um contrato que ainda não é o momento final, é o chamado closing, ou seja, assinatura, signing do contrato, tá certo? E aí você vai verificar, você vai fazer a due diligence, ou seja, você vai
entrar no detalhe dos números dessas empresas, olhar vários aspectos legais, trabalhistas, tributários, tá certo? E ver se ela é uma empresa, digamos assim, sólida sob o ponto de vista de atendimento dos requisitos legais. E há outras características que você precisa verificar, se o quadro societário está ok. Se passar nisso tudo, a gente chega finalmente no dia que é o closing, que é o fechamento. E nesse dia, então, essa empresa passa a fazer parte do nosso grupo como uma das empresas que está nos proporcionando, como a gente está vendo agora, um rápido crescimento, tanto inorgânico, ou seja, com compra de empresas, quanto orgânico, as empresas compradas acelerando o seu crescimento. Excelente, Pedro, obrigado. Gilson, já vou direcionar aí para que você conduza a segunda metade aqui da nossa conversa. Fique à vontade. Obrigado, Fabrício. Pedro, nessa mesma linha que você colocou, sobre o próprio Ebefibra, né? Ele tem uma característica que ele é um fundo, que ele tem um mandato para atuar no único setor, que é o setor de fibra ótica. Vocês não querem ADSL, cabo, rádio. Então, assim, mas não deixa de ser um mandato no único setor, que é a fibra ótica. E muitos investidores perguntam, né, se existe um risco maior de um fundo de private equity que ele atua em todo mandato no único setor, em relação àqueles fundos de private equity que podem atuar em diferentes setores, ou seja, eles têm um mandato mais flexível. Como é que você vê isso do ponto de vista do investidor? Eu vejo isso da seguinte forma. O que é importante é a avaliação da tese, tá certo? Se essa tese tem um poder de convencimento com base em fatos que a gente apresenta, que é bastante grande, aí nós vamos para a segunda discussão a respeito do risco. Será que nós vamos estar investindo em várias empresas ou em uma só? Aí eu concordo que se o investimento é em uma empresa só, aí nós vamos para uma coisa que a gente chama club deal, tá certo? Ou seja, que a gente junta investidores, tá certo? Para fazer investimento numa única empresa, não é numa tese, tá certo? E esses investidores, de fato, eles precisam ter a condição, tá certo? De fazer uma avaliação e entenderem o investimento que eles estão fazendo. Normalmente, esses investidores, eles têm a capacidade de diversificar o seu risco, não necessitando que aquele fundo ou aquele investimento ele seja diversificado. Ele já tem uma diversificação prévia que permite com que eles assumam, tá certo, esse risco num contexto de diversificação. O que não dá para ninguém fazer é botar todos os ovos numa única cesta. Porque se a cesta cai no chão, quebra todos os ovos, tá certo? Então, eu acho que é muito relevante entender a natureza, a clareza, tá certo? Digamos, as bases de uma tese para mostrar que são sólidas. E a questão-chave é não apenas olhar aquele seu investimento, mas o universo do seu patrimônio, para saber se mesmo investindo numa única empresa, como eu mencionei, que é os Club Deals, se você não está concentrando demais o seu patrimônio. Observar realmente um nível de concentração máximo de patrimônio em teses ou em tipo de investimento, isso é sempre relevante. Eu tenho certeza que vocês aconselham muito bem seus clientes na direção da diversificação, pensar se imobiliza, se não imobiliza, mais imóveis, menos imóveis, se no país, no exterior. E isso é realmente uma coisa muito importante. Legal, Pedro. O Ebefibra, né, ele teve uma captação recente de mais de R$1 bi, né, através de uma emissão primária, que a gente teve uma participação muito forte na alocação aqui, na diversificação para os nossos clientes, né? Então a gente teve uma alocação interessante. Qual que é o maior desafio para vocês, os gestores do fundo? É o processo da captação dos recursos ou o processo da assertividade na alocação do recurso pós-captação? Gilson, é muito interessante isso, porque são, digamos assim, funções completamente diferentes, tá certo? E cada uma delas coloca os seus desafios. Eu diria que o mais relevante, porque isso constrói
credibilidade é você escolher bem as empresas que você vai investir e ter um track record, tá certo? Sem muita altos e baixos, tá certo? Para você trazer uma visão de confiança dos investidores. A partir do momento que você constrói esse track record, fica mais fácil você fazer o outro lado, que é a captação, tá certo? Enquanto você não tem esse track record, a captação é difícil, ou é mais difícil, porque você tem que realmente ter digamos assim, um posicionamento, uma apresentação para os investidores em que você gera uma dose grande de confiança em alguma coisa que você não tem ainda o que apresentar, tá certo? Então, eu diria que dependendo muito da maturidade das empresas, a dificuldade maior está num lado ou no outro. Mas sempre o fundamental é escolher aplicar bem os seus recursos e corresponder, tá certo? Digamos assim, a sua responsabilidade fiduciária perante os investidores, que é cuidar bem do dinheiro deles, cuidar melhor do que você cuidaria do seu próprio. Ô Pedro, nessa mesma linha, né, a gente percebe que foi muito fácil a gente fazer a alocação dos clientes no fundo do ODFibra. Primeiro tinha você, né, presente no fundo, o Mariano Deber, que tem um histórico aí longo no mercado. Eu também vim do mercado de telecom, conheço o Fábio Abreu também, fizemos faculdade. Então, a equipe de vocês é uma equipe muito forte. Isso, então, facilita, inclusive, na abordagem dos clientes, no oferecimento do produto. Você acha que isso realmente é o que diferencia no processo de captação de recursos? Ou seja, figuras como vocês, que têm um histórico no mercado, como você falou, né, numa das lives que nós fizemos, que você não colocaria a sua imagem em risco se fosse em algo que você não acreditasse. Eu acho que aquilo ali passa uma extrema segurança para os investidores. Você acha que isso é determinante nesse processo de captação de recursos? Gilson, eu volto à resposta anterior. Das duas, uma, ou você tem track record no setor, ou você tem credibilidade previamente construída. Tá certo? No nosso caso, nos diversos atores, uma credibilidade previamente construída. No meu caso, nos desafios complexos que eu enfrentei ao longo seja no setor público, no setor privado, se a gente entender Petrobras como uma empresa, sociedade de economia mista, mas mais para o setor privado que o setor público, tá certo? Então, a credibilidade é fundamental, mas ela é fundamental para a gente dar o primeiro passo, para depois construir um track record, porque o segundo passo, se a gente não tiver um bom track record, a credibilidade anterior, ela já estará um pouco arranhada, tá certo? Então, esse ponto para nós é chave. Eu, evidentemente, repito aqui, olhando vocês aqui, olhando na câmera, olho no olho, portanto, olhando também quem nos assiste, olho no olho. Claro que eu acredito no projeto, o projeto está indo muito bem, tá certo? Depois que nós fizemos as apresentações para os nossos parceiros e os clientes da UDG, nós já adquirimos 5 outras empresas. Dessas 5 outras empresas, 3, eu já expliquei as fases, já tivemos o closing. Outras 2 vamos ter até o final desse mês. Isso vai nos posicionar realmente como o maior provedor independente do país, com uma perspectiva de ter mais de 1 milhão de assinantes no final desse ano. E isso é muito importante, sabe, Gilson? Promete e entrega. Isso é que constrói a credibilidade. E, obviamente, que a nossa expectativa é a melhor possível. Não quer dizer que a gente não tem que trabalhar duro. Eu trabalho muito duro, nosso time trabalha muito duro, mas com muita energia, porque a gente acredita. E estamos aí, como disse, realmente com uma visão que a gente vai entregar aquilo que a gente antecipou como expectativa para os possíveis e agora investidores do nosso fundo. Ótimo, Pedro. Você falando em expectativa, eu vou nessa linha aí, até porque tem alguns participantes que provavelmente não participaram da oferta,
E qual que é a expectativa, né, de rentabilidade, relembrando para aqueles que não têm produto? E se as alocações que estão acontecendo, em termos de aquisições, como foi feita, né, agora recentemente na VIP, está em linha com o objetivo inicial de vocês ou está mais acelerado do que vocês imaginavam? E isso está fazendo com que a expectativa de retorno de vocês esteja acima do que esperado inicialmente? Como que está essa previsão de vocês? Gilson, eu posso dizer aqui para quem está nos assistindo que nós mantemos com mais certeza a expectativa anterior que nós apresentamos de um rendimento nominal da ordem de 25% ao ano. Como expectativa, você sabe que eu estaria aqui mentindo se eu garantisse um retorno dessa natureza, mas a expectativa fundada nos fatos que nós estamos vendo, digamos assim, em repetição do padrão que a gente assistiu quando a gente comprou a nossa empresa, que nós dobramos o número de assinantes no primeiro ano, isso está acontecendo com a segunda empresa. As empresas que nós compramos, elas têm hoje, contando essas 5 que eu mencionei, nós temos um backbone, ou seja, uma rede digamos assim, desses troncos principais de fibra ótica, de mais de 75 mil quilômetros. Se a gente conta o last mile, chamado backhaul, nós chegamos a mais de 100 mil quilômetros, e se confirmando a tese, que é, como eu disse, uma coisa que é a espinha dorsal de qualquer investimento que se faça em private equity. Então, nós estamos trabalhando duro, assistindo à confirmação das nossas previsões e com boa expectativa, e a gente não pode prometer, isso não é promessa, tá certo? Que a gente pode antecipar nossas metas, mas, de novo, muito trabalho a fazer, temos aí realmente uma necessidade de concentrar muito na execução do projeto. Esse é um projeto de execução complexa, porque combina, ao mesmo tempo, o crescimento inorgânico, ou seja, a compra e a fusão de empresas, e o crescimento orgânico, ou seja, a partir da compra das empresas, que essas empresas muito rapidamente começam a se envolver nesse crescimento, que é o potencial que nós identificamos nessa tese. Aqui tem um detalhe importante, Gilson, para aqueles que nos escutam, e quando a gente adquire essas empresas, em média, cerca de 80% dos recursos vão para dentro da empresa e não para os empreendedores. Ou seja, não é que esse dinheiro é gasto e não continua a produzir resultados depois que a gente paga. Não, ele vai para dentro das empresas exatamente para acelerar o crescimento orgânico. Então, assim, essa é a nossa expectativa, a gente mantém isso, a gente não muda esse número, a expectativa de retorno de 25% ao ano, mas cada vez mais confiantes de que a gente vai entregar isso e trabalhando, obviamente, para melhorar, mas não podemos, como eu disse, prometer. Não, ótimo, Pedro. E com relação a fundo de private equity, talvez muitas pessoas não saibam, né? Mas existe uma marcação que é feita periodicamente nas cotas do fundo. Qual que é a expectativa para que isso aconteça no EBFibra? Ou seja, data para a primeira marcação. A próxima pergunta se você puder explicar um pouquinho como que é feita essa marcação, como é que é considerado os ativos para chegar no valor da nova cota. E a terceira como é que está o processo de investimentos, ou seja, o quanto do caixa ou da oferta primária que foi captada que já está comprometido com essas aquisições que já ocorreram, estão em processo de fechamento. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo lembrar. A primeira questão, esperamos em breve uma marcação, tá certo? Não posso precisar porque não depende só de nós, depende também do administrador.
tá certo? Vocês sabem dessas tecnicalidades, é uma coisa que, para os nossos investidores, o detalhe aqui meio chato dessas coisas, mas isso não é uma coisa que depende, inclusive, para garantia dos investidores, temos que ter administradores externos, temos que ter auditoria externa, tá certo? Então, a primeira pergunta, esperamos para breve, não posso precisar, porque não depende só de nós. A segunda pergunta é como é que é feito esse valuation aí, como é que é feito essa precificação? Como não está na bolsa, tá certo? Então nós não temos assim o mercado mediante compras e vendas diárias, encontrando o equilíbrio entre as compras e vendas e, portanto, informando, trazendo a informação bastante importante de qual é o preço de mercado daquele determinado ativo. Então, como é que a gente faz para superar isso? Nós temos a participação dessas empresas de auditoria externa para fazer uma avaliação do que aconteceu com a empresa sob o ponto de vista de mudança de indicadores fundamentais, entre os quais o tamanho da empresa, e aqui o tamanho aqui não é dado exclusivamente pelo, digamos assim, o tamanho econômico, e sim pela quantidade de assinantes, é dado por informações que são muito relevantes nesse negócio, como, por exemplo, uma coisa que eles chamam de ARPO. ARPO nada mais é do que qual é o valor da conta média de todos os assinantes de uma determinada empresa. Outro indicador relevante é o churn. O que é o churn? Olha, eu tenho, digamos assim, 100 assinantes. Se todo mês 2 saem da minha base, seja porque ou não pagaram a conta ou porque telefonam cancelando, tá certo? Então, esse é um número. Agora, se já é 4, já começa a gerar um problema, você já tem mais dificuldade de crescer, está indicando eventualmente que você não tenha um bom serviço prestado àquele cliente. Então, eles olham esse conjunto de indicadores e constroem aquilo que se chama do fluxo de caixa descontado, tá certo? Que é entender, naquele ritmo, quais seriam as projeções que poderiam ser justificadas daqui para frente e, com isso, descontando uma determinada taxa, tá certo? Eles chegam ao valor dessa empresa, tá certo? Então, é assim que se faz. E aí, o que acontece? Você pega aquele valor que eles calculam numa determinada database, compara com o valor da última avaliação e chega a uma conclusão. Olha, o valor hoje está 10%, está 15%, está 20% acima, ou não mudou, está certo? E com base nisso, eles calculam o novo valor da cota. É assim que o processo funciona. E a última pergunta, só para precisar um pouco os dados que você apresentou, nós fizemos no ano passado, em outubro, um fundraising, ou seja, uma captação de recursos de 1,5 bilhão, sendo que no varejo, através da XP e com a ajuda fundamental da UDG e dos demais parceiros da XP, quase 800 milhões de reais. Desse valor, nós já temos 80% comprometido. Por que comprometido e não pago? Porque a gente tem certos compromissos dos empreendedores que eles têm que cumprir para poder receber o recurso integralmente. E já temos também outras, enfim, continuamos nesse trabalho de prospecção, de passagem por aqueles filtros e de conversa com possíveis candidatos a serem também adquiridos para fazer parte desse projeto, e que nós estimamos que vamos proximamente estar esgotando a utilização desse recurso. Ótimo, Piero. Nessa mesma linha, o que vocês consideram que é importante para os players, para os provedores que serão adquiridos? Vocês buscam provedores que têm uma estrutura totalmente redonda, uma estrutura que tem altos retornos, ou vocês procuram algo que ainda está incipiente e que vocês podem usar todo o know-how de vocês para agregar valor, botar o negócio para rodar no formato que vocês querem
e vocês têm muito mais upside? Qual que é o que vocês buscam? Olha, algumas coisas eu já mencionei quando eu falei dos filtros, né? Uma primeira coisa que para nós é relevante é a tecnologia, a segunda, a capacidade de crescimento. Agora, uma característica que é comum em empresas em estágios, digamos assim, ainda não de maturidade, mas ainda estão na sua, vamos chamar assim, na sua juventude, mesmo em alguns casos na sua infância, quando você está falando do venture capital, mas no nosso caso na sua juventude. Essas empresas, em geral, o que a gente observa é que os empreendedores eles são muito bons numa determinada área. E, em geral, eles são muito bons na parte técnica do lançamento das redes de fibra ótica e tudo mais. Te dar um exemplo. Uma das nossas empresas, que o empreendedor era, digamos, realmente o que ele gostava de fazer, lançar as fibras, né? E a venda dele, a pessoa, né, o time dele que lançava as fibras dos postes, quando acabava de lançar as fibras dos postes, já saía com os flyers, com os prospectozinhos, nas residências ali perto, dizendo, aguarde, chegaremos aqui com fibra ótica. Tá certo? Apenas para dar um exemplo, tá certo? De que, em geral, como eu disse, eles conhecem muito, são muito bons numa área, mas eles não são bons, por exemplo, digamos assim, em sistemas de gestão financeira, não são bons em sistemas de gestão comercial. Então, de fato, o que nós entendemos que é o nosso valor adicionado não é só o capital é importante, mas hoje capital você pode encontrar de diferentes formas, tem muita liquidez, né? Até por digamos assim, esses programas de liquidez no mundo todo, tem muita liquidez aí no mercado, mas aportar gestão para valer, mão na massa, nós achamos que ninguém se iguala a nós, se vocês me permitem dizer. E este valor que a gente agrega, de fato, traz upsides melhores do que se você encontrar uma empresa que já está prontinha, tá certo? Já está funcionando direitinho e tudo mais. Agora, é claro também que o que você encontra na due diligence é importante. Você encontra um grau de informalidade que, digamos assim, ele não é meramente orgânico, é uma informalidade que às vezes acontece da gente encontrar e isso afasta, portanto, o nosso interesse daquele possível candidato, que traz riscos de natureza tributária, de natureza trabalhista e tudo mais, tá certo? Aí, realmente, isso a gente não pode, mesmo que a gente pudesse, se tivesse desde o início, ter evitado aquilo, mas aquilo já gerou um passivo, ou como o pessoal gosta de dizer no setor, uma liability, que é a palavra em inglês para passivo, tá certo? Que traz um risco que não é adequado e, evidentemente, nesse momento a gente descarta. Ótimo, Pedro. Falando um pouquinho dos números, né? Como você até citou, né? A IPO vai terminar o ano aí com mais de 1 milhão de assinantes, provavelmente faturando mais de 1 bi. E esses números, vocês acham que, e também saiu reportagem, né, falando de um possível IPO da Fibra, vocês acham que isso está próximo de acontecer? Você acha que isso depende do que mais para que o processo oferta pública, e se o processo oferta pública, a IPO, vai ser o principal modelo de desinvestimento do Fibra? Ou vocês veem um outro player muito maior entrando nesse mercado para fazer o desinvestimento do EB? Não sei se ficou claro a minha pergunta. Não, ficou claro. Você está basicamente interessado e obviamente, correspondendo também ao interesse de quem nos assiste sobre a saída desse investimento. Tá certo? Nós achamos que temos pela frente aí um potencial super interessante de crescimento e de geração de valor, tá certo? Fazer uma saída neste momento, ainda que em tese pudéssemos pensar nisso,
ela não atenderia o interesse dos nossos investidores, a gente estaria deixando um tremendo potencial de crescimento na mesa. Nós não temos decisão tomada de fazer IPO. Existem outras empresas que estão indo ao mercado, a gente acompanha, obviamente que a gente acompanha. O que a gente tem feito é se tornar conhecido do mercado financeiro através dos chamados no-deal roadshows, tá certo? Ou seja, roadshows cujo objetivo não é uma transação no final desse período de roadshow. Não tem transação, no deal, tá certo? Por que fazer isso? Porque a gente acha que a gente tem que estar sempre pronto para as alternativas de melhorar o retorno desse investimento. Então, o que eu posso dizer, Gilson, é o seguinte: não estamos pensando em saída, exatamente porque ainda tem um tremendo potencial de crescimento e de agregação de valor a esse projeto. E se, eventualmente, as condições de mercado forem tais que mostrem que um IPO pode agregar valor para os nossos investidores, a gente poderia pensar nisso, mas não para fazer saída. Portanto, uma parcela muito relevante de um hipotético, e é o que eu friso a palavra hipotético IPO, tá certo? A parcela relevante seria primária, ou seja, viria para dentro da própria empresa. A vantagem de fazer um IPO, tá certo, é que permite que a gente tenha exatamente esse processo de valuation, tá certo? Muito mais simplificado, porque aí você vai ter ações no mercado que são transacionadas e pelo equilíbrio das ofertas diárias de compra e de venda, você chega a uma indicação de preço, tá certo? Mas isso por si só, evidentemente, não justifica fazer o IPO, porque, de novo, a pressa no IPO pode fazer com que a gente deixe de buscar um potencial importante de geração de valor. Desculpa, fazer diferente. A pressa de fazer uma saída, não um IPO, pode realmente fazer com que a gente deixe um valor importante na mesa. Ótimo. Pedro, quando eu falei em desinvestimento, eu estou pensando lá em 2025, mais ou menos, e o IPO, né, como veiculou, ele poderia acontecer fim de 2022, 2023. Eu não sei se essa informação realmente procede. E nessa mesma linha, pensando no IPO, talvez como capitalização, como você disse, existe alguma coisa no radar de vocês para fazer uma nova emissão primária do EBFibra ainda esse ano? Não, Justo, não temos essa previsão, tá certo? O IPO, como eu disse para você, tem várias questões que a gente tem que considerar, inclusive momentos de mercado. O Brasil é um país que, infelizmente, ainda tem muita volatilidade e vocês, como especialistas, sabem que tem janelas que abrem e fecham. Às vezes, a abertura, às vezes, você consegue prever melhor, mas o fechamento, às vezes, acontece de uma hora para outra, acontece um fato, acontece uma questão, não sei o que e tal. Então, a gente tem que estar sempre preparado. Então, eu não tenho data, pode ser antes, pode ser depois, mas o que eu quero insistir, tá certo, é que se houver um hipotético IPO, não é para uma saída do investimento num prazo muito curto. Pode ser que lá, se a gente não faça isso até 2025, e 2025 seja, tá certo, o momento de fazer um IPO, aí sim, lembrando que o nosso fundo tem um prazo maior, mas a gente sempre deixou claro que a expectativa, e a expectativa, tá certo, é de realmente a gente não precisar do prazo todo do fundo, e a própria aplicação dos recursos, cujo prazo é 2 anos, a gente está fazendo um período muito curto, tá certo? Então, essa é a resposta, Gilson. Ótimo, Pedro. Pedro, parece que você está com o horário meio... acho que não dá nem para a gente abrir para perguntas, né? Infelizmente, Gilson e Fabrício, realmente eu ainda tenho um jantar de trabalho hoje, tá certo? Eu lamento muito, mas a conversa está ótima. Espero que tenha sido útil aí para os nossos parceiros aí da UDG. Não para vocês, eu me refiro aos clientes da UDG, tá certo? Porque vocês são parceiros também, evidentemente, da XP e nesse contexto nosso também. Pedro, eu te agradeço muito aí pela participação. O ano que vem nós teremos o nosso UDG Connect presencial aqui em Poços de Caldas. Eu já deixo o convite para você aí de primeira mão, que você vai ser o nosso convidado de honra. E agradeço aí a sua disponibilidade por ter participado com tanta informação, com tanto conhecimento como você tem.
Imagina. Muito obrigado, Gilson. É um prazer. E no nosso quadro de parceria, eu não tenho nem como recusar, já está aceito o convite, tá certo? E presencialmente eu vou fazer uma revelação de caráter pessoal. No meu primeiro casamento, eu tive 2 semanas de lua de mel, uma delas em Poços de Caldas, e eu adorei Poços de Caldas, Então tá certo? ótimo. E, então, será com muito prazer que eu aceito o convite. Muito obrigado, Pedro. Pedro, também aqui da minha parte, obrigado. E em 10 segundos, saiba que eu perdi um Volvo Cliquet para o Gilson, porque eu falei, Gilson, se você trouxer o Pedro Parente para o DGI Connect, eu vou te pagar um Volvo Cliquet. Está comprado e com muito gosto. Obrigado, Pedro, pela sua participação, foi sensacional. Imagina, eu só pediria que vocês abrissem essa Volvo Cliquet aí comigo junto, né? Também, não, eu fui o gerador aí da aposta, tá certo? Eu tenho que me beneficiar disso também, né? Já estão reservados para você, Pedro. Com certeza, ano que vem no nosso presencial. Maravilha. Pedro, obrigado. Nada. Gilson, obrigado. Um abraço. Pessoal que está com a gente, eu peço mais 2 minutos para que o pessoal que está com a gente continue. A gente tem uma surpresa pela UDG Investimentos aqui para vocês. A gente já traz essa novidade daqui 2 minutinhos, então não sai daí. Gilson, obrigado. Pedro, obrigado. E eu já Obrigado, volto. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Então, mas eu tenho que virar. Você já imaginou poder contar com alguém que te ajude a construir os seus sonhos? O mundo possui mais de 8 bilhões de pessoas e todas elas possuem pelo menos um sonho. Se aposentar bem, ter uma casa própria ou mesmo garantir a segurança financeira daqueles que amamos. Tudo isso passa por uma boa assessoria financeira. É aí que surge a UDG Investimentos. Aqui na UDG, nós acreditamos que investimentos representam mais do que uma evolução patrimonial. Investimentos são sonhos sendo realizados e por isso atendemos a cada um de nossos clientes de maneira personalizada. Entender qual é o seu sonho, o seu propósito, e te ajudar a chegar lá é o que nos move a cada dia. Na UDG você encontra uma equipe qualificada, especialistas das mais diversas áreas, para atender às suas demandas com relacionamento transparente e qualidade comprovada. UDG Investimentos, investindo em você. Oi, pessoal, de volta aqui já com o Luiz para nos trazer uma novidade da XP Investimentos. Maurício, eu só não tô te ouvindo, cara. Peraí, vamos arrumar a câmera aqui primeiro e aí a gente dá início, então, a essa surpresa que a gente ficou para dar. Cara, dá uma olhada aí, por favor. Dá um pouquinho mais para cá. Não, vira para lá. Aí, pega essa um pouquinho. Quem sabe faz ao vivo, né, Luiz? O Luiz caiu, pessoal, mas é apenas mais 15 segundos, é uma questão de ajuste. Nós temos uma novidade bem bacana aqui pela UDG Investimentos. Então, o Luiz já está se conectando novamente para que a gente consiga trazer em primeira mão, em exclusividade para vocês que estão com a gente aqui até o final do evento, esta notícia, esse novo projeto que nós temos aqui na UDG Investimentos. Detalhes finais lá de ajustes na transmissão ao vivo para que o Luiz possa trazer para a gente esta novidade. O pessoal já está me avisando aqui pelo WhatsApp que o Luiz já está entrando e já está de volta o Luiz com a gente para trazer esta novidade da UDG Investimentos. Luiz, está me ouvindo? Está me vendo? Tudo ok? Fabrício, eu tô te vendo, só que o áudio eu não vou ouvir.
Você quer que eu coloque o retorno do Fabrício? Vê se tá aí. Quer que eu coloque o áudio do Fabrício? Não. Luiz, fique à vontade, então, para iniciar a apresentação, estando tudo certo. O pessoal aqui te aguarda para a sua apresentação. Fabrício, está me ouvindo bem? Sim, tranquilo. Beleza, perfeito. Então, agora, tudo certo, vamos revelar aí a surpresa. Bom, vamos lá, né? Senhoras e senhores, meu muitíssimo boa noite para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Otávio Fábio, um dos assessores aqui da UDG Investimentos. E não só isso, mas também sou um dos responsáveis pela UDG Educação. E bom, para finalizar a nossa quinta-feira, né, finalizar aqui com chave de ouro, como prometido, chegou a hora da gente revelar a tão aguardada surpresa. A gente veio falando no Instagram, a gente veio falando durante os dias do evento, e estamos aqui agora para justamente mostrar a surpresa, né? Mas antes de fazermos isso, gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram nesses 3 dias de evento que foram incríveis. Então, desde já, muito obrigado, primeiramente, a XP Investimentos, a Alaska Asset, a MCK, a Morgan Stanley e pelo grande apoio do Senac, né, do Senac, que abraçou esse incrível projeto com a gente. Fora isso, os demais aí que apareceram também, agradeço a todos vocês e aos que participaram dos 3 dias de evento. Sem mais delongas, o dia de hoje veio para marcar oficialmente a reinauguração do braço direito da UDG Investimentos, a UDG Educação. Bom, retomando uma promessa que surgiu em 2011, quando foi inaugurada, né, junto ao sonho do fundador aqui do nosso escritório, que acabou de dar uma ilustre palestra aqui para a gente, o Gilson, que começou ali as suas prospecções através de cursos e palestras que ele mesmo ministrava. E até da própria XP Investimentos, que nasceu com a luta do Guilherme Benchimol pela educação financeira. Ele comentou isso com a gente e a gente ressalta aqui alinhando os valores da nossa própria instituição. A UDG Educação volta para trazer conhecimento de qualidade com quem sabe ensinar isso de verdade. E bom, durante a nossa história, esse importante braço passou por reformulações, idas e vindas, mas dessa vez a gente veio para ficar e concretizar a promessa do sonho do nosso escritório. Poder transformar a vida das pessoas através da educação financeira e dos investimentos. Então, vamos começar aqui hoje, né? Bom, advindo da tecnologia, somos diariamente bombardeados com informações. Desde aí as mais úteis e importantes para a nossa vida, até mesmo aquelas que são mais fúteis e descartáveis. Somos constantemente rodeados por notícias, artigos, posts, lives, dicas, não só isso, mas com certeza por aqueles atalhos mágicos para enriquecer. Mas bom, quantos livros e cursos você já não viu por aí? E quanto dessa informação você, de fato, conseguiu absorver e usar na sua vida de forma prática? O quanto de tudo isso que você vê, que você lê e que você aprende todos os dias realmente te ajuda e muda a sua vida de alguma forma, né? Quanto disso não passa de anúncios, propagandas e aquelas promessas milagrosas? Bom, foi o que eu imaginei. E posso te contar uma coisa? Tanto eu quanto todos aqui da nossa equipe já passamos por isso. Esse boom de informações, o excesso de informação e a facilidade, ele é realmente muito bom, não dá para negar. Mas só se você souber fazer bom uso disso. Caso contrário, pode se tornar uma armadilha para você mesmo. Toda essa bomba, toda essa imensidão de informação, ela pode, inclusive, te fazer perder o controle do seu próprio dinheiro, sem nem que você perceba que isso está acontecendo. E bom, segundo o CRC de Goiás, o Brasil ocupa o 14º lugar no ranking global da educação financeira, entre os 144 países que foram pesquisados. Mas a gente não para por aí. Segundo o Banco Mundial, apenas 3,4% da população brasileira economiza para a sua aposentadoria. Esse é um dos índices mais baixos do mundo. Para ser mais exato,
é o 14º pior do mundo. Mas esses números não são coincidência. Um dos parâmetros dessa avaliação é nada mais, nada menos que o alfabetismo financeiro. E nesse caso, o Brasil ocupou a última posição entre as 17 nações avaliadas em 2015. E é exatamente por esse motivo que decidimos voltar com a UDG Educação. E agora, né, a gente vem com um projeto que é muito mais ambicioso, o de transformar vidas através da educação financeira. Com anos de experiência de mercado, nossa equipe veio justamente para ser um farol no meio de toda essa neblina de confusão e medo. Mas talvez você se pergunte, por que agora? Por que a gente não fez isso antes? Essa é uma excelente pergunta, definitivamente uma excelente pergunta. Mas a gente não fez isso por uma simples questão. Não pensamos que fôssemos capazes ou diferentes dos demais. Nós sempre vimos pessoas extremamente capacitadas no mercado, falando sobre esse tema, e por isso achávamos que já era suficiente. A gente não precisava se posicionar. Já tinha tanta gente boa por aqui. Porém, depois de um ano de pandemia, vendo o sofrimento de um país inteiro se agravar, acompanhando diariamente dados e estatísticas, né? Consumindo conteúdo de grandes influências do mercado, a gente sabia que não podia ficar parado. Então, nós percebemos que estávamos errados. Por isso, decidimos que precisávamos nos posicionar. Precisávamos transmitir esses 10 anos de conhecimento para as pessoas. Caso contrário, não faria sentido termos aberto essa empresa em 2011. Mas logo que começamos com o projeto da vida de novo, a UDG Educação, já sabíamos que o nosso caminho ainda é muito longo. Porque não estamos falando de alguns poucos milhões de brasileiros que terão as suas vidas mudadas. Estamos falando de mudar a cultura de um país inteiro. Para te mostrar a importância disso, eu quero compartilhar com vocês alguns dados que muitas das vezes no nosso dia a dia a gente nem se dá conta. E bom, de acordo com o Serasa Experian, em uma das pesquisas realizadas em abril, o número de brasileiros inadimplentes em 2021 acumula um crescimento de 1,6 milhões, chegando a um total de 63 milhões de brasileiros com algum tipo de endividamento. Segundo pesquisas, mais de 15 milhões de brasileiros não possuem renda suficiente para cobrir seus gastos de vida, sendo essa estatística agravada nas classes D e E, chegando a representar 87% dos brasileiros. Se formos para o índice de idosos, né, a terceira idade, onde aqui 43% dessa população sustenta a casa, e vemos que mais de 4,7 milhões estão endividados. Ou seja, 27% dos idosos brasileiros possuem problemas financeiros. Em um momento de vida que já não possuímos mais vigor físico, onde merecemos aquele descanso de anos e anos de trabalho, ainda vemos uma boa parcela dessa população desamparada. Mas o quanto os problemas financeiros, eles de fato afetam a sua vida? Segundo pesquisas, pessoas endividadas possuem 4 vezes mais chances de ter depressão, 3,4 vezes mais chances de ter ataques de pânico e 8 vezes mais chances de não dormirem bem. Você acha que a gente foi longe, né? Mas isso ainda não acaba aqui. É notável que problemas financeiros afetam diretamente todos os aspectos da nossa vida. Pessoas endividadas, desde o menor grau até o maior grau, apresentam graves problemas em seus trabalhos, onde existem 5,8 vezes mais chances de não conseguirem finalizar suas tarefas diárias. Com certeza, você conhece alguém que já passou por essa situação, ou talvez até mesmo você passe por isso. Então, em um país com tantos problemas financeiros,
podemos presumir que o número de pessoas que investem é ínfimo, né? Você está correto. Exatamente. Para se ter uma noção, segundo os dados revelados pela própria B3, a Bolsa de Valores, existem hoje no Brasil somente 3,5 milhões de investidores ativos. Isso representa apenas 1,6% da população brasileira. Isso reflete diretamente em como vemos o nosso futuro e os nossos objetivos. Onde mais de 80% dos brasileiros possuem sonhos financeiros, mas pouquíssimos acreditam poder chegar nesse objetivo. E bom, a gente não para por aí. Apenas 34% da população brasileira possui o objetivo de construir uma reserva de aposentadoria. Como consequência disso, vemos que 57% dos idosos não possuem uma reserva de emergência e uma boa parte ainda depende de crédito para fecharem as suas contas no azul. O Brasil ele anseia por uma melhora. Isso é notável. Nós precisamos disso. Precisamos deixar de ser uma população onde mais de 90% precisa de educação financeira, mas onde somente 18% buscam essa educação. Sejamos sinceros, esses números eles dão um certo medo, não? A nossa equipe diariamente se depara com situações como essas. Diariamente nos deparamos com números como esses e com pessoas que possuem esses problemas. Mas calma, você pode ter ficado com medo, mas você ainda tem tempo e a gente pode mudar isso. Ainda é possível que você garanta um futuro melhor para a sua vida. Ok, mas como? Então, e se eu te dissesse que eu e a minha equipe, a gente pode fazer isso? E se você pudesse aprender tudo o que você precisa sobre organização financeira? Sem balela. Eu estou falando aqui sobre você aprender a controlar as suas receitas, e não só isso, mas controlar as suas despesas também. Controlar os seus gastos variáveis, aprender a usar o cartão de crédito de forma como nunca te ensinaram. E, por fim, ainda aprender a lidar com aqueles pequenos gastos que podem ser cruciais para destravar sua vida financeira. Eu te garanto que tem muita dica que você nem sabe porque elas não são muito divulgadas. Seria muito bom tudo isso, não é? Mas a gente entra em outra questão. Do que adiantaria aprender as formas para usar melhor o seu dinheiro se não soubesse o que fazer com ele? Então, minha equipe decidiu ir um pouco mais além e te trazer um plano. Mas não é qualquer plano. É o seu plano para o sucesso financeiro. Ou seja, aprender a entender suas reais necessidades. Não só isso, mas traçar os seus objetivos, aprender o conceito das 3 reservas e ainda aprender a proteger o seu patrimônio. Porque não adianta ter mais renda se você não souber usar da forma que te leve para os seus objetivos. A nossa última palestra, a primeira palestra de hoje, deixa isso extremamente claro, a importância de proteger o seu patrimônio. Nessa hora você pode me dizer, tá bom, Luiz, mas do que vai adiantar tudo isso se eu não entendo nem o básico, se eu não sei nem como funciona o mercado financeiro? Você tem total razão. Mas e se eu te ensinasse tudo o que você precisa sobre o mercado, todo o princípio da economia? Ok, agora melhorou um pouquinho, vai. Fala para mim, melhorou um pouquinho. Mas talvez ainda não seja o suficiente. E aí talvez você venha e me diga, tá bom. Mas e se eu quisesse correr mais riscos e ter mais retorno? Como que eu faço isso? Bom, nesse caso, para você que busca mais retorno e não tem problema em correr riscos, nossa equipe vai te ensinar do zero a bolsa. Então a gente vai pegar e te mostrar, né, para você entender como abrir sua conta na corretora e começar as suas primeiras operações. Talvez eu tenha ido um pouco longe demais agora
e tudo isso seja muito para você começar, muito conteúdo. Nesse caso, poderia até me dizer, Luiz, mas e se eu tiver alguma dúvida? Onde que eu posso aprender mais? Onde eu posso responder os questionamentos que vêm? Bom, e se eu escrevesse então um e-book somente para tirar as suas principais dúvidas? Se eu te passasse as 50 perguntas e respostas para os investidores iniciantes? Assim, todas as suas dúvidas sobre conteúdo seriam sanadas lá. Você poderia ir e voltar, conferir quantas vezes quisesse. E tudo isso que eu te apresentei, ele já existe. E ele está sendo transformado em aulas. Mas tem um porém. Produzir todos esses conteúdos leva tempo. E com certeza não é nem um pouco barato. Cada módulo desse, a gente podia facilmente vender como um treinamento ou como um curso exclusivo. E somente o módulo 1 poderia custar R$ 591,60. E pelo módulo 2, a gente poderia facilmente cobrar R$ 887,40. Sem contar os demais módulos, né? Economia, bolsa, e-book. Se a gente juntasse tudo isso, a gente poderia cobrar nada menos que R$ 470. Mas é o que eu falei, eu vim hoje aqui com uma promessa. Levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. E para isso, vamos disponibilizar para você a oportunidade de adquirir esse curso, o Finanças Descomplicadas, por R$ 297,90. Talvez você esteja se perguntando agora, por que eles estão vendendo um curso de R$ 1.479, só o módulo 1 e 2, por apenas R$ 297,90? Eles ficaram malucos? Bom, porque como eu disse no começo, temos uma visão de transformar a vida das pessoas através da educação financeira. Hoje no mercado encontramos diversos cursos. É muito fácil, mas sempre com o mesmo conteúdinho e quase nada prático. Então, por isso, estamos cobrando um preço que é tão baixo, para que qualquer pessoa possa consumir um conteúdo de qualidade e que tenha capacidade de transformar a sua vida. Mas calma, vamos devagar um pouco aqui. Essa oportunidade ela não vai ser hoje, tá bom? Para hoje, a gente decidiu trazer algo um pouco mais exclusivo. Tamanho o evento, tamanha é a exclusividade. Hoje não será apenas a reinauguração da UDG Educação. Não, a gente vai além. Mas também vai ser a pré-venda desse curso. E para comemorar esse marco, decidimos te oferecer o curso pela metade do preço. Ou seja, por apenas R$ 147,90. Além disso, queremos te dar o módulo, o princípio da economia, do zero à bolsa, e o e-book 50 perguntas e respostas para investidores iniciantes. E não só isso, mas a gente vai te entregar esses bônus de graça. Você comprando o curso, você já ganha os 3. A gente vai disponibilizar um bônus a cada semana durante 3 semanas. Começando pela economia e finalizando no nosso e-book. Porém, como eu disse, essa vai ser uma oportunidade que a gente está abrindo como pré-venda. E por isso, ela ficará disponível somente até domingo, às 11h59. Bom, esse será o nosso primeiro curso online produzido aqui, 100% na UDG Educação. E bom, estamos motivados a entregar o nosso melhor por um preço que ele é tão exclusivo para você que participou aqui desses 3 dias. Admito, temos plano de fazer as vendas oficiais sim, daqui a 2 ou 3 meses. Mas mesmo que isso seja uma pré-venda, pode ser que nunca mais lançaremos esse curso novamente. Eu estou sendo completamente sincero. Várias coisas vão influenciar para a continuidade desse curso. Pode ser que depois que eu fechar o carrinho no domingo, eu veja que não vale tanto a pena, que a gente pode fazer outra coisa. Por isso, essa será a primeira e última vez que faremos a venda por um preço tão baixo. Depois de domingo, acabou. Chegando na nossa reta final, então, eu quero finalizar tirando aqui algumas das principais dúvidas que as pessoas têm. Porque talvez você esteja desejando muito, esteja muito interessado para comprar o nosso curso, óbvio. Mas fique com aquela questão, Luiz, eu quero o curso,
mas eu não posso pagar tudo isso agora. Eu vou ter que ficar sem, eu vou ter que perder essa oportunidade de hoje, que é tão exclusiva? E a resposta é não. Você pode, sim, parcelar esse valor, e assim você vai estar pagando menos de R$15 por mês para ter acesso a todo esse conteúdo, e o conteúdo completo, com todos os bônus. Outra pergunta frequente é: qual a garantia que eu tenho comprando o curso? Você não está errado de ter essa dúvida, mas pode ficar tranquilo, porque você tem um período de avaliação de 7 dias. Então, caso você compre e queira cancelar, não vai ter nenhuma cobrança adicional. Ou seja, se você quiser mesmo comprar o curso, consumir todo o conteúdo disponível e ainda assim depois devolver de graça, você pode. E nós assumimos totalmente o risco disso acontecer. Bom, senhoras e senhores, então é com muito prazer que eu anuncio que as vagas do curso já estão abertas até domingo. O pessoal vai estar mandando no chat aí, o pessoal da produção, por favor, né? Se puder colocar o link aí no chat. Para quem quiser entrar e garantir já a sua vaga, ver um pouco mais do curso, fica à vontade. E caso você esteja decidindo ainda, você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. A gente vai entrar em contato com você por e-mail e por WhatsApp para te lembrar dessa oferta tão especial que você está tendo acesso. Assim, você garante a sua vaga caso perca o link de hoje. Só lembrando, essa oportunidade é somente até domingo. Depois disso, fecharemos as vendas e talvez daqui a alguns meses, como falei, 2 ou 3, faremos um lançamento social por, no mínimo, o dobro do preço dos R$ 147,90 para R$ 297,90. Essa é a sua chance de mudar a sua vida financeira por menos de R$15 no mês. E não só isso, mas com quem sabe ensinar. Então, eu te digo, não faça parte da estatística. Eu te espero do outro lado. Obrigado a todos e uma boa noite. Valeu, Fabrício. Excelente, Luiz. Muito obrigado. Tá aí, pessoal, a nossa grande novidade, o DG Educação. Que, pessoal, lembrando, né, como o Luiz colocou, nós temos 12 anos de mercado, 12 anos que a gente tem assessorado o nosso cliente para que invista melhor, para que tenha mais conhecimento, para que de forma mais crítica